Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar na matéria escura, mas você sabe o que ela explica? E você também sabia que ela não é a única teoria que explica o que ela explica hoje em dia? Bem, ficou curioso? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a dinâmica newtoniana modificada. Eu sou Pedro Harter e você está no Ciência em Si, um canal que quer mostrar para você que a ciência pode ser fácil, acessível e presente no seu dia a dia. Ciência, 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 ciência. Bem, semana passada o Gizone ele falou um pouquinho mais sobre a hipótese da Terra plana e sobre como as pessoas pensam isso, como é que ela é lidada, como é que ela está sendo um rival da certeza da Terra esférica. Mas você sabia que existem outras teorias de verdade, com ciência de verdade, que são rivais e que têm contrapropostas e outras ideias além daquelas que são estabelecidas pela comunidade científica? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma delas. E se você já gosta de teorias alternativas, coisas diferentes, não são teorias alternativas que são... Será que todo mundo está morto em Pokémon e aquilo é tudo um sonho do Ash? Não, são teorias alternativas de verdade. Então já deixa aquele curtir no vídeo, já se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, vê todas as nossas páginas e aproveita esse maravilhoso vídeo. Eu falei que um pouquinho sobre matéria escura, mas você sabe o que ela explica? Por que a gente precisa dela? No! I'm black! Bem, eu vou falar rapidinho porque semana que vem vai ter uma continuação desse vídeo, olha que incrível. Bem, a matéria escura e a mecânica newtoniana modificada, que vai ser o que eu vou falar um pouquinho hoje, as duas explicam sobre o fenômeno de rotação de galáxias. Calma, eu explico um pouquinho. Quando a gente está lá na escola, a gente aprende a lei da gravitação universal de Newton, aprende a segunda lei de Newton, e aí, uma vez, alguns astrônomos estavam pegando isso, e aí eles viram que as galáxias, quando eles começaram a desenvolver telescópios melhores, algumas galáxias pareciam que rodavam. Aí depois eles tinham certeza que essas galáxias rodavam. Aí eles foram lá e colocaram as leis de Newton que a gente aprende, porque as leis de Newton servem para descrever o movimento das coisas. E aí eles fazendo as contas, viram e tal, aí eles chegaram numa equação para as galáxias. Como elas deveriam, qual que deveria ser a velocidade de rotação delas. Aí eles foram lá, acharam que era essa conta. Aí quando eles fizeram experimentos, foram lá e mediram usando diversas técnicas qual que era realmente a velocidade que as estrelas rodam em torno da galáxia. Corta isso, volta do começo. Porque aí eu tenho que falar que as coisas giram, porque as pessoas podem não saber que a galáxia gira. Desculpa. Beijo, Matheus. Tudo está girando em torno de alguma coisa, não é? As luas giram em torno dos planetas, os planetas giram em torno do Sol. O Sol, ele está girando, junto com algumas outras estrelas, em torno do centro da galáxia. E eu giro em torno de resolver listas e estudar problemas. Aí alguns astrônomos estavam fazendo contas, utilizando as leis de Newton. Aí eles foram lá e pensaram assim, eu tenho as leis de Newton que descrevem o movimento das coisas. Será que eu consigo usar essas leis de Newton para descrever como as galáxias rodam? E aí eles foram lá, utilizaram as equações de Newton e pegaram, fizeram, usaram as coisas que tinham e chegaram numa equação que descreveria como é que as galáxias rodavam. Só que, quando eles foram lá e mediram, fizeram experimentos, utilizaram telescópios e outras coisas para medir realmente a velocidade das galáxias rodando, eles chegaram num número diferente. Então o gráfico esperado era 1 e o gráfico obtido foi outro. O gráfico obtido ele foi muito maior, elas estavam rodando muito mais rápido do que era esperado. Aí todo mundo ficou em choque. Inclusive, uma das pessoas que foi muito importante para todo esse estudo é a Vera Rubin, que é uma mulher. E nessa semana também teve um Nobel para uma outra mulher. Olha que incrível. Só mulheres salvando a ciência, né? Porque se depender dos homens... Bem, mas isso foi uma explicação bem simples sobre o fenômeno de rotação de galáxias e tudo o que isso acontece. Se ficou curioso e quer saber um pouquinho mais, fica ligado que semana que vem tem. Então, a gente tinha essa diferença de velocidade. E aí, o que fazia essa diferença de velocidade? Não podia ser diversas coisas. E dentro da equação, tinha a massa total de estrelas que teriam e corpos que teriam que estar ali naquele lugar para fazer a conta. E aí o que se pensou? Bem, tá faltando massa. Então foi desenvolvida a teoria da matéria escura. Seria uma matéria que a gente não consegue ver, mas ela tá lá. E aí ela faz os efeitos gravitacionais e permite a rotação de galáxias na velocidade que a gente tem. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, de maneira um pouco melhor, mais refinada,
e mais direta, fica ligado que semana que vem a Kaori vai contar um pouquinho mais sobre matéria escura para vocês e também sobre rotações de galáxias. A matéria escura explicava isso, só que ela não foi a única teoria que surgiu para explicar esse fenômeno. Ali na década de 70, 80, um outro físico chamado Mordecai Milgrom, ele sugeriu que poderia ter uma outra teoria além dessa. E aí ele foi lá e publicou artigos explicando sobre a teoria dele. Era uma coisa meio revolucionária, meio chocante, assim. O que ele queria era alterar uma das leis mais fundamentais, importantes e conhecidas da física. Ele queria mudar a segunda lei de Newton. Aquela que você aprendeu no colégio, que é F igual a ma, todo mundo já usou para alguma coisa, que é super importante para umas físicas. Então ele queria pegar essa lei e mudar. Ele falou que essa lei estava errada. O argumento que o Milgrom usou é que as galáxias elas têm uma aceleração de rotação muito pequena. Muito pequena mesmo. Igual tem relatividade para velocidades muito altas, igual o Guizoni já contou nesse vídeo aqui, a gente poderia ter uma outra leis físicas para quando as coisas são muito devagar. E era essa a ideia do Milgrom. Ele queria pegar e mudar o F igual a ma para o F igual a m vezes uma coisa que dependia de quão devagar ou rápido a aceleração no meu corpo. Se ela fosse uma coisa muito pequena, mas muito pequena mesmo, seria mais ou menos um F igual a m ao quadrado, em vez de F igual a ma, que a gente conhece. E se as coisas fossem acelerações normais, igual as que a gente vive no dia a dia, seria F igual a ma, como sempre foi. Ela só alteraria para acelerações muito baixas, mas muito baixas mesmo. E aí quando ele pegou e ele aplicou essa ideia dele para as rotações de galáxias, ele realmente conseguiu explicar o gráfico dar certo. E também é uma hipótese que funciona. Aproveitando que você já está aqui, comenta aqui se você tem alguma teoria alternativa científica de verdade, que você conhece, que você acredita, que você já pesquisou, ou que você já ouviu falar, para a gente poder fazer um vídeo sobre ela também. Mas você deve estar se perguntando, o que é matéria escura? Para que ela serve, de onde é que ela surgiu, como é que a gente estuda ela, o que ela explica além da rotação de galáxias, será que ela explica mais alguma coisa, por isso que a gente prefere ela? Você deve estar com algumas dúvidas aí, eu acho, né? Bem, a Kaori, ela vai fazer um vídeo semana que vem contando um pouquinho mais disso para vocês. Ela estudou isso sobre no mestrado e ela vai contar um pouquinho sobre o que é a matéria escura, sobre como ela acontece, sobre como a gente estuda, sobre toda a ciência que a gente tem hoje em dia para saber mais sobre ela. Mas você também deve estar se questionando, se a gente tem a matéria escura e tem essa dinâmica newtoniana modificada, por que a gente escolheu a matéria escura? Por que a gente deu preferência a uma teoria ao invés da outra? O Hugo vai responder isso para vocês daqui 2 semanas. Ele vai contar um pouquinho mais sobre as embates epistemológicas e por que a gente acaba escolhendo uma teoria ou a outra. Quando eu falo a gente, é a comunidade científica, né? Não sou só eu porque falei lá, gente, vocês vão usar essa matéria escura aí em vez de usar outro negócio lá. Não, essa é a comunidade. A gente é sempre a comunidade científica. E se você tá gostando desses termos divergentes e de galáxias, então... É isso, já deixa o seu like aí. Aproveita, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, curte o vídeo, deixa comentários, fale o que você achou, se você já conhece alguma outra teoria alternativa, se você já conhecia essa, o que você pensa sobre isso. É isso. Tchau. E lembrando, a gente não apoia a Terra plana, a gente estuda teorias científicas de verdade com comprovações. Caralho? Sorteio já de primeira? Estou até impactado. Ciência.